Oi, aqui o professor Costa Neto. Hoje o vídeo é gravado no dia primeiro, mas a aula é do dia 2 de junho de 2020. Essa aula é no segundo bimestre, mas ela é relativa ao primeiro bimestre em relação às avaliações que vocês fizeram. Eu corrigi as provas e já lancei as notas e eu vi que dois alunos, eu acho que da manhã, quatro do noturno, não entregaram trabalho, eu não achei trabalho. Mandei um e-mail para cada um perguntando por qual e-mail que eles enviaram o trabalho, a gente resolve isso sem problemas, ok? Quem não enviou, quem teve problema no envio, etc., isso a gente resolve. Essa aula, de acordo com o cronograma e o programa da Universidade Positiva, vocês já são alunos do terceiro, quarto ano, vocês sabem bem disso. A aula posterior, a entrega das notas e tal, é uma aula de retorno das provas. Então eu estou gravando esse vídeo, um vídeo bem curto, diferente das outras aulas que tem mais ou menos uma hora, para a gente verificar o resultado das provas. Eu gostei muito do resultado das provas, achei surpreendentes, gostei muito dos tópicos que vocês escolheram e dos objetos que vocês escolheram para analisar. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, quase a maioria escolheu filmes que retratam algum país do Oriente Médio, ou o homem médio oriental, o sujeito médio oriental, de forma geral. Um ou outro escolheu uma ilustração muito interessante sobre o Aladim. Teve alguém também que escolheu uma obra de um pintor do romantismo francês, que é o Ingres, que vocês devem ter visto com o professor Marcos ou com outro professor nas aulas de História da Arte. E aqui temos ao fundo os cachorros da minha vizinha latindo. E alguns escolheram outros elementos que eu também achei muito interessantes. Teve uma escolha muito, muito bacana que foi um balé. E esses balés são muito ricos mesmo na hora de analisar a construção dos homens orientais, não apenas do Oriente Médio, mas do centro da Ásia e do Extremo Oriente. E houve algumas escolhas muito interessantes também, por exemplo, de videoclipes. É interessante a gente avaliar a construção do homem médio-oriental através desses elementos mesmo do mundo contemporâneo. O cinema americano, por exemplo, que é o primeiro, o segundo mais poderoso do mundo em relação à fabricação de filmes, Estados Unidos e Índia são os países que mais produzem filmes. Mas o cinema americano em particular, ele é um cinema mesmo que tem uma produção cultural muito intensa e também tem uma construção sobre os homens médio-orientais muito específica. Ora faz adaptação de uma narrativa muito antiga, bastante antiga, que é o caso do Aladim. Ora fazendo filmes atuais que, por exemplo, tratam da Guerra do Golfo, da Guerra do Kuwait, ou de outras situações da Síria, do Líbano, do Egito. Houve uma pessoa também, por exemplo, que fez um trabalho sobre o filme A Múmia, que ficou bacana também, porque é um filme popular, mas é um filme que retrata bem essa situação, essa visão dos povos orientais. A múmia em particular, a personagem múmia, ela não é uma construção do século XX, ela foi criada no século XIX e ela faz parte daquela série de romances do período romântico que a gente chama particularmente de gótico. Então é no gótico que vão aparecer, vão surgir personagens como a múmia, o homem invisível, o Drácula, o Frankenstein, o personagem do médico e o monstro, e a múmia está ali. E é uma leitura do Egito bastante estereotipada, bastante absurda. Desculpe, na década de 10, na década de 20, e principalmente na década de 20, quando um pesquisador inglês chamado Howard Carter ele descobre a tumba do faraó Tutankhamon, isso causa um alvoroço na Europa, na roupa, na joalheria, na escrita, enfim, e aí a gente tem um renascimento dessa mística, desse imaginário europeu sobre a múmia. Então é uma personagem que cada década ou cada geração tem a sua. Nós temos vários filmes aí sobre múmia, inclusive na época das Olimpíadas de Pequim,
houve um terceiro filme de uma série que inclusive tratava de uma múmia chinesa, não egípcia. E isso é garantia de boas bilheterias. Outra situação que apareceu e seria interessante para vocês que são estudantes do RI saberem é a história de Aladim. Nós temos um conjunto, uma coletânea de textos que chegaram até nós. Essa coletânea de textos, né, os textos chegaram até nós em árabe, mas é uma coletânea que trata de textos da tradição dessa região do planeta. Então, muito provavelmente, alguns desses textos não eram escritos em árabe, provavelmente em persa, não em turco, porque eles são mais antigos do que a chegada dos turcos nessa região. E essa coletânea, eu já comentei com vocês, ela chegou à Europa no século XIX, embora já se sabia dela. As primeiras traduções das Mil e Uma Noites foram horríveis, eram traduções feitas por pessoas que não conheciam a língua, então eram feitas meio de qualquer jeito. E a gente fala em Mil e Uma Noites porque, teoricamente, seriam realmente Mil e Uma Noites. Embora o título não seja Mil e Uma Noites, seria Mil Noites e Uma Noite. Esse é o título original em árabe. E conta a história, mais ou menos, de uma moça chamada Sherazade, ou Sherazade, que vai ter com o sultão, que, por sua vez, dorme com uma mulher virgem a cada noite. A cada noite ele mata essa mulher, a cada manhã ele mata essa mulher. A Sherazade, que é uma mulher estudada, estudou literatura, ciências, astronomia, ela é uma mulher extremamente inteligente, ela consegue, a cada noite, deixar o sultão curioso e ele acaba não a matando. Inclusive, teóricos modernos, por exemplo, Michel Foucault, utiliza essa imagem da Sherazade como aquela pessoa que afasta a morte através do discurso. É uma imagem muito interessante que o Foucault tem dessa obra. Essa obra depois foi traduzida a partir do árabe. Muito recentemente ela chegou ao Brasil traduzida diretamente do árabe. Não havia nenhuma tradução do árabe no Brasil. Então essa tradução chegou nos anos 2000. Feita em mais ou menos 4 volumes, eu aconselho porque é uma leitura clássica para entender um pouco dessa região do planeta, dos seus mitos, da sua mitologia, das suas fantasias também. A história em particular do Aladim não é uma história exatamente que Sherazade conta para o sultão numa noite. O livro, a obra, a coletânea não tem Mil e Uma Noites, não é a única coletânea árabe, há outras coletâneas. Por exemplo, não sei se vocês já viram uma coletânea só sobre as histórias do Simbá, o Marujo, que fazem parte também das Mil e Uma Noites. E há coletâneas, por exemplo, do Marujo de Terra, que é chamado Marujo da Terra, que não era aquele marujo que andava pelos mares, andava pelas terras. É uma série de histórias verdadeiras, inclusive, de personagens desse mundo árabe, turco, persa, que viajaram o mundo e muitas dessas histórias estão nessas coletâneas. A história do Aladim, assim como a história do Ali Baba, chamado Ali Baba aqui, elas são histórias longas dentro dessa coletânea e não tem nada a ver, mas nada a ver mesmo com aquilo que a gente costuma ver no cinema. Os cinemas, não foi o único, isso já foi feito na Índia, na China, aqui mesmo no Brasil, em programas de humor, por exemplo, fazem uma leitura extremamente estereotipada, extremamente, às vezes até um pouco risível, da história do Aladim. A história do Aladim tem outras discussões ali, que não é exatamente uma história de amor, ou uma história de luta pelo poder com o sultão, etc. Mas o cinema, para facilitar, ele traduz isso. Um de vocês usou a palavra achatamento, eu gostei muito. Achata essas histórias, achata esses discursos, para que eles sejam facilitados. Eles são discursos facilitadores, as pessoas gostam disso, vão ao cinema. E vem uma historinha de amor, Aladim é bonitinha, a moça é bonitinha, acabam ficando juntos no final, mas não tem nada a ver, mas nada a ver mesmo com as narrativas árabes. Quem quiser ler histórias de amor, vai encontrar histórias de amor na tradição árabe. E há muitas histórias famosas de amor no mundo árabe, e algumas não são heterossexuais, como a gente pensa.
que os árabes proíbem a homossexualidade ou qualquer outra variação sexual e não tratam disso. Não, muito pelo contrário. Há muitas histórias muito poderosas de romances, amores, que não são proibidos e que ocorrem entre homens, por exemplo, em várias narrativas. Né? Uma dessas narrativas é famosa, está no livro O Jardim das Rosas, do Saadi. Bom, outros grupos, outras pessoas lidaram com outras questões. Houve trabalhos muito legais, eu deixei lá os elogios, fiz alguns comentários, tentei fazer os comentários da forma mais polida possível e preciso explicar o critério de correção. Né? A gente tem que ter algum critério de correção, senão a gente dava 7 para todo mundo. E ok, houve dois trabalhos só, entre a turma da manhã, entre a turma da manhã e da noite, não vou citar nomes nem a turma, dois trabalhos que não entenderam a proposta. Quando eu li o trabalho eu fiquei preocupado, mas depois eu percebi que todo mundo entendeu o trabalho, né? Todo mundo leu a prova, fez o trabalho do jeito que era para fazer, então essas duas pessoas realmente foram infelizes no entendimento do trabalho, ou realmente perderam algum elo que ficou pelo caminho. Eu tentei, gravei todas as aulas de novo, coloquei todas as aulas no AVA, expliquei tintim por tintim, então eu peço encarecidamente, quem perdeu as aulas, quem não pôde assistir, quem reclamou que não tinha acesso, veja, está tudo lá, está tudo em vídeo, explicado, e eu fico à disposição para tirar dúvidas sobre isso e indicar outros autores, outras obras, outros filmes, como eu já andei fazendo para vários colegas de vocês que me chamaram no Messenger, no WhatsApp, etc., no Insta, pedindo obras. Eu mandei listas de obras para quem quisesse estudar, em particular isso ou aquilo. Seja a situação da mulher, seja a situação LGBT, seja a situação da arte, etc. Há um universo muito grande ali, a gente não pode abordar tudo num semestre só. Eu nem vou falar para vocês, por exemplo, da arquitetura, eu não vou poder falar para vocês da matemática, eu não vou poder falar para vocês da filosofia, né, médio oriental, a gente vai deixar a Avicena de fora, por exemplo, porque não dá tempo mesmo. Mas, para quem quiser, eu posso fazer essas indicações. Então, o critério foi o seguinte: obviamente, a gente dá nota por comparação, então a gente pega lá o melhor trabalho e, e tem esse trabalho até mesmo como um exemplo para verificar os outros, como os outros fizeram o entendimento das coisas. Então, eu peguei dois trabalhos. Um trabalho falava de um livro que gerou um filme. Para mim foi o melhor trabalho da turma, um filme que foi feito há pouco tempo, inclusive com Tom Hanks como personagem principal. E a análise tanto do livro quanto do filme ficou muito boa no vídeo. Teve uma análise também de um balé que, nossa, muito bacana. Parabenizo essas duas pessoas se estiverem me ouvindo. Gostei muito do trabalho. É o tipo de trabalho que um professor fica feliz de ler e gostaria de orientar mesmo. Não quer dizer que os outros trabalhos estavam ruins, como eu falei, os trabalhos estavam muito bons. Mas, como a nota é comparativa, eu dei 7 para os melhores trabalhos e fui tirando nota daqueles trabalhos que tinham algum problema da escrita, tinham algum problema de entendimento, etc. O que mais ocorreu foi que eu faço o seguinte: eu dou 1 ponto no trabalho valendo 7, 1 ponto só, para a questão da escrita. Essa disciplina não é língua portuguesa, não é português, não é produção de texto, mas eu preciso fazer isso porque nós estamos no meio acadêmico e eu preciso fazer essa correção. Então, infelizmente, eu tive que tirar meio ponto ou 1 ponto de trabalhos que tinham problemas de gramática ou escrita. O que é um problema gramatical? Um problema gramatical é que vai em desacordo com a norma. O que está em desacordo com a norma culta, norma padrão? Que são coisas diferentes, tá? Mas eu explico lá, inclusive, na aula sobre línguas. Se eu não expliquei lá, me pergunte que eu explico. Então, nós temos um desacordo com a norma padrão. Esse desacordo pode ser principalmente na pontuação. Então, por favor, eu peço para vocês, tenham cuidado com a pontuação. Muitos trabalhos com problemas de vírgula. Ou o problema é de concordância, também teve bastante problema de concordância. E só, acho que foram esses os maiores problemas de gramaticais. Agora, alguns trabalhos têm problema de texto. E o que é um problema textual? O problema textual é aquele tipo de problema que a linguística textual elenca, enumera, como problema de coesão, coerência, problema de continuidade, minha filha andando ali, problema de progressão,
problemas de citação mal usada, que seria assim o intertexto, né? Citações que estão boiando no texto, que estão ali, mas você não sabe exatamente por quê. Teve um trabalho que chegou ao final, falei, mas terminou o trabalho, né? Não tem uma finalização, etc. Eu não pedi no trabalho que o trabalho fosse feito de acordo com as normas da BNT ou com as normas da própria Universidade Positivo, então eu não tirei nota disso, ok? Mas eu tirei nota desses problemas de coesão, problemas gramaticais, porque é critério de avaliação, inclusive da instituição. Alguns professores são mais severos que isso, outros menos, mas a gente tem que corrigir isso. E problemas de texto, né? Os dois trabalhos que não entenderam a questão, eu não zerei, enfim, eu dei nota pelo texto, dei nota pela pesquisa, mas gostaria de esclarecer mais uma vez que essa disciplina não é sobre Said, nunca foi, e eu já falei isso várias vezes, acho que é a sexta vez que eu estou falando isso. Então, mas poderia ser, ok? A gente pode montar uma disciplina só sobre esse autor. Agora, surgiram duas questões muito importantes, tá? Mas muito importantes mesmo, eu preciso falar com vocês, para quem eu deixei anotado lá, olha, leia isso, procure isso e tenha uma leitura disso para você também poder verbalizar e ter uma resposta para a sua própria posição como estudante, como internacionalista, futuramente como mestrando ou um doutorando. Uma dessas questões foi a questão da ideia de cultura. A ideia de cultura, a palavra cultura, ela não tem uma definição pacificada. Você vai encontrar uma ideia de cultura na sociologia, e dentro da sociologia diversas ideias de cultura, e você vai encontrar dentro da antropologia, que é uma área irmã da sociologia, algumas definições também sobre cultura. Só para citar dois autores aqui, há um texto clássico sobre a ideia de cultura que se chama A Invenção da Cultura. A tradução é direta do inglês. Pelo teórico, pelo antropólogo chamado Roy Wagner. Roy, R-O-Y, Roy Wagner. O Roy Wagner escreveu um livro, que é um clássico da antropologia, no qual ele fala sobre a ideia de cultura. E lá ele diz que é muito complicado para o antropólogo ou para o sociólogo chegar a um lugar e não levar a sua cultura junto com ele. Isso é impossível. A cultura está na nossa formação de consciência. Então a gente vai para um lugar e o nosso padrão, o nosso parâmetro, somos nós mesmos. Concordância esquisita, mas é isso mesmo. Somos nós mesmos. Então a gente vai para o Dubai e a gente fica observando as pessoas pelo nosso padrão. A gente vai para o Irã, ou a gente vai para o Iêmen, ou a gente vai para o Egito, ou vai para a Turquia, e também avalia as pessoas de acordo com o nosso padrão de consciência. Isso é muito complicado, isso é muito perigosinho também. Isso para o linguista, isso para o sociólogo, isso para o antropólogo, isso para o internacionalista, isso para pessoas que trabalham com direito. Então, o Roy Wagner diz o seguinte, que o ideal seria que a gente se refugiasse num determinado lugar a partir do qual a gente verificasse a cultura neutramente, mas isso não pode acontecer, isso não acontece. Porque geralmente o parâmetro vai ser a nossa própria cultura. Agora, na invenção da cultura, ele avalia que quando o antropólogo vai até uma tribo, vai até um lugar, ele faz uma análise da cultura através da sua. Realmente isso vai acontecer, e aconteceria o contrário também. Agora, se ele chega a algum lugar e ele acha estranho um trisal, duas pessoas casadas, três pessoas casadas, se ele acha a poligamia estranha numa tribo, ou se ele acha o politeísmo estranho, ou se ele acha que a sodomia é pecado num lugar em que aquilo é naturalizado, desculpa, ele está na profissão errada. E eu estou falando disso porque, ao avaliar o Oriente Médio, primeiro, como eu já falei tantas vezes, a gente está avaliando uma situação muito complexa, bastante complexa e variável. As pessoas, os povos que vivem nessa região não são iguais, não falam a mesma língua, não acreditam nos mesmos deuses, não bebem as mesmas coisas. E quando a gente diz, é mundo islâmico, é mundo árabe, mas ele tem variações. E as variações às vezes ocorrem de tribo para tribo, que inclusive vivem perto. Então, é complicado mesmo. A própria situação do lenço que as mulheres usam, ou não usam, né? Ou a burca, ou a abaia que se usa nos Emirados,
é muito complicado para a gente avaliar mesmo se está certo, está errado, etc. Porque nós temos a nossa avaliação. Se a mulher pode dirigir num determinado país ou no outro não. Se uma mulher pode se tatuar, usar piercing ou cortar o cabelo, ou mostrar o cabelo, né? As mulheres judias ortodoxas, radicais, desculpa, não raspam o cabelo, usam peruca. E isso pode ser muito estranho para a nossa ideia de liberdade, mas para elas não é. Inclusive, grande parte das mulheres judias e grande parte das mulheres árabes que usam lenço, elas, tanto umas quanto as outras, elas dizem que elas se sentem, inclusive, mais confortáveis, inclusive, com mais segurança, principalmente quando elas vão para outros países e verificam como que os homens tratam as mulheres. Então, essa questão cultural é um problema. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa situação cultural, eu aconselho o Roy Wagner. Aconselho também o Terry Eagleton. Não é do meu campo de leitura, eu jamais citaria o Terry Eagleton num trabalho meu, ou citaria como oposição ao que eu penso. Mas o Terry Eagleton, ele é também um dos papas dessa questão. E ele faz uma série de análises interessantes sobre o que para ele é cultura, de um ponto de vista um pouquinho diferente do Roy Wagner. O Roy Wagner é da antropologia, o Terry Eagleton usa as ferramentas da sociologia, mas eles acabam conversando. E, obviamente, né, quem quiser se aprofundar muito nisso, quem quiser saber mais disso, nós temos o nosso Papa que é o Claude Lévi-Strauss, ou Strauss, se você acredita que esse som é possível em francês também. Então nós temos aí 3 autores para vocês pensarem, lerem. Não precisa ser agora, tá? Mas é importante, por favor, veja essa questão da cultura que é bastante complicada. E a outra situação que apareceu muito nos trabalhos, muito não, apareceu em 3 trabalhos, é a ideia de choque de civilizações, ou a ideia de um encontro de civilizações. Essas expressões existem? Sim, essas expressões existem. Choque de civilizações, encontro de civilizações são expressões que ocorrem mesmo. Qual que é o problema delas? O problema delas é que elas criam uma dicotomia, ou um paralelismo, ou uma diferença binomial, ou binária, melhor dizendo, que muitas vezes é falsa. O próprio Said, teve um grupo em que inclusive usou o Said para falar de choque de civilizações. É uma coisa estranha, porque ele refuta isso. Tá? Não sei quando vocês leram o Said, mas ele refuta isso, né? Ele não gosta dessa ideia. E ele é Foucaultiano, ele jamais aceitaria essa ideia mesmo fechada do jeito que ela é e do jeito que ela foi usada durante décadas, ok? Para a nova crítica, principalmente para a crítica da nova história, década de 20, década de 30 e todas as décadas posteriores, para a nova sociologia, para a nova antropologia, para a nova filosofia, para a nova filosofia da linguagem, para a linguística, não pode haver exatamente um choque de civilizações, porque nós não temos isso, uma vez que as civilizações dialogam, uma vez que uma ultrapassa a outra, né? Ela entra no meio da outra. Então não haveria exatamente um choque de civilizações, porque elas são uma mescla. Pode haver? Pode haver sim. Quando os espanhóis chegam ao México e eles encontram Tenochtitlan, talvez realmente tenha havido ali um choque de culturas, né? Encontro de civilizações. Foi um susto para os espanhóis encontrarem uma cidade com 200 mil pessoas, feita dentro de um lago, de uma civilização que tinha outras civilizações muito mais antigas e extremamente tecnológicas, como foi Teotihuacan, que já tinha desaparecido séculos antes da construção de Tenochtitlan, que hoje é onde fica a capital do México, a cidade do México. E ali pertinho, para quem for para o México, você pode visitar Teotihuacan, que é uma cidade que não é asteca, de um povo que viveu antes deles. Os próprios astecas chegaram lá e falaram assim, nossa, que coisa incrível. Mas não houve um choque ali civilizatório, porque essas civilizações, inclusive, adoravam deuses muito similares, por exemplo, Quetzal, que mudava de nome, mas era a mesma divindade, ou Quetzalcoatl, que era adorado em várias tribos, em vários grupos dessa região
num período de uns 2.000 anos, mais ou menos. Então, cuidado com a ideia de choque civilizatório, choque de civilizações. Você pode acreditar nisso, ok? Você pode acreditar nisso. Né? Inclusive, em filmes de ficção científica, né, quando uma civilização de um planeta encontra a outra, talvez tenha um choque de civilizações ali. Mas pelo menos vá atrás dos autores que estudam essas questões para que você possa verbalizar melhor aquilo que você quer dizer. Mesmo que você não concorde comigo, ok? Mesmo que você acredite que eu não, e não sou mesmo, não sou dono da verdade, se você não concorda com o que eu digo, não há problema nenhum. Essa disciplina ela não é de cima para baixo e ela nunca foi também uma disciplina teocrática, tá? Que ensina assim, uma ideia divina para você levar para sua vida. Muito pelo contrário, quero trazer alguns autores aqui que vão funcionar como uma esteira de leituras para o seu trabalho. Bom, eu vou ficar à disposição de vocês daí no chat amanhã, a partir das 9 horas para a turma da manhã, e a turma da noite, acho que tem aula comigo no primeiro período, né? Se for no primeiro período, a partir das 7. E quem quiser conversar comigo pelo chat, eu não vou dar mais aulas ao vivo, os seus colegas reclamaram muito dessas aulas, então atendendo a pedidos, estou gravando as aulas e colocando antecipadamente no AVA o link lá do YouTube para que vocês possam acompanhar as aulas, etc. Fico à disposição de vocês em qualquer um dos meus canais. E precisamos conversar agora sobre aqueles 3 pontos que faltaram na nota do primeiro bimestre. Quem já enviou para mim aquele primeiro trabalhinho lá de trás, assim, que já fazia uma avaliação de uma ilustração, de uma charge, ok, não precisa mandar outro. Eu vou fazer uma busca no meu e-mail e no e-mail institucional também, e vou verificar quem já entregou esse trabalho. Quem não entregou esse trabalho pode me entregar até hoje, amanhã é dia 2, né? Até o dia 10, acho que já é suficiente, eu lanço as notas e fechamos o primeiro bimestre. E, inclusive, já começamos o segundo bimestre, com as aulas já estão lá no AVA. Amanhã vai ser a segunda aula atrasada do segundo bimestre, por conta da pandemia, e nós vamos fechar o bimestre com os autores, então, que eu tinha prometido que ia trazer para vocês. A segunda autora é a Donatella de Cesare e a partir dela eu vou trazer outros autores. Eu coloquei lá no AVA a segunda parte da aula sobre línguas faladas no Oriente Médio e eu estou preparando aqui para vocês a aula sobre religiões dessa região do mundo, das religiões professadas no mundo médio oriental. Vai ser uma aula também, claro, que é um resumo das questões, porque ali é uma história de uns 5.000 anos, 6.000 anos, não sei. Até pouco tempo eu li de novo a nova tradução do Gilgamesh, que eu aconselho, uma tradução belíssima, foi feita por um brasileiro, do Acádico, do Acádio, que é um dos textos mais antigos, conhecidos, e é uma tradução espetacular. Então é muita história para a gente contar em pouco tempo. Mas eu monto em 2 aulinhas para vocês falando lá da religião. E tem mais algumas aulas que vão ser conteúdo extra, atendendo a pedidos da própria turma, que eu vou colocar lá no AVA também, tá? Então religião, as questões linguísticas, eu tinha lá um pedido que era para falar da apropriação cultural, vou montar uma aula disso. E assim nós vamos caminhando e, como eu já avisei, eu estou à disposição para tirar dúvidas e outras questões que vocês queiram sobre qualquer assunto. A situação da mulher, a apropriação e etc. Teve uma pessoa que eu não sei quem foi, eu não lembro, eu não sei onde essa pessoa me acessou. Ela pediu obras sobre a situação de Hong Kong, o Macau, se não me engano, desculpa, eu não sei onde eu coloquei essa observação. Se essa pessoa está me ouvindo agora, por favor, mande um recadinho para mim, eu separei alguns textos para você e aí eu mando na sequência, tá bem? As outras pessoas que tinham me pedido livros sobre moda, arte, outras coisas, eu também já respondi todas, tá? Então tem uma lista lá de livros. Fechando, última coisa, para dar aqui os 30 minutinhos que eu tinha prometido a mim mesmo fazer. Eu deixei uma lista enorme de livros, de obras na última aula para vocês. Dê uma olhadinha. Essa lista é muito boa, não vai ser possível ler num semestre só, né? Mesmo numa época de pandemia,
mesmo que você esteja em casa de boas, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas tem uma lista lá muito legal de obras para vocês lerem e aprofundarem as questões aí sobre o Oriente Médio. Obrigado, gente. Deixo aqui um grande abraço. Cuidem-se muito, a coisa ainda tá feia. Valeu. Até mais.